Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, como nós já cantamos aqui nessa noite. Nós nos alegramos também no momento de oferta, no momento de contribuirmos, Pai. Que alegria é podermos dar o nosso dízimo, dar a nossa oferta, entregar esse dinheiro que vem até as nossas mãos e também sabendo o destino, a causa, que é um investimento para o reino. Que o nosso coração seja livre sempre do apego de forma exagerada ao dinheiro e aquilo que ele proporciona. Que saibamos administrar tudo que vem nas nossas mãos. Que nós possamos experimentar dos milagres. Homens e mulheres aqui, Pai, que semeiam, que investem, que contribuem com alegria, que eles possam testemunhar de provisão, de milagre, de colheita, porque estão semeando em terra fértil. Não é para uma vaidade de um homem, não é para uma vaidade de uma placa denominacional. Não, Pai. Nosso desejo aqui é investir no reino, é que esse lugar seja um lugar de homens e mulheres livres do apego exagerado, mas que tem prazer e alegria de contribuir, de ofertar, porque sabe que estão investindo no reino de Deus. Quero abençoar os meus irmãos, abençoar cada vida, cada irmão que tem dado dízimo, que tem ofertado. Pai, cada irmão que está passando por luta financeira, Deus manifesta o milagre, traz provisão, faz um milagre financeiro, Pai. Abre portas que precisam ser abertas, mas também fecha outras. Gera um aprendizado, um ensino, mas que possamos administrar os recursos nas nossas mãos com sabedoria, para testemunharmos de abundância, de milagres, de prosperidade, porque tudo na nossa vida é para a Tua glória, Jesus. Assim eu abençoo os meus irmãos, Pai, os celeiros, a saúde, o trabalho, as finanças, a família de cada um, Pai, em nome de Jesus. Quem crê, diga um amém aí, por favor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fica à vontade, pode sentar. As crianças podem ir para a salinha. Aleluia. Glória a Deus, amados. Aleluia. Nada. Aqui, amor, se virar eu de uma vez, não sai nem. Só fé. Aleluia. Irmãos, semana que vem vou tentar deixar pronta. Amanhã é feriado municipal. Talvez eu consiga amanhã deixar pronta a nossa agenda do semestre, para você já estar organizado, sabendo das principais programações nossas para esse ano. Então, domingo que vem eu vou trazer a agenda. Eu estava dependendo da agenda do pastor Cláudio para criar a nossa agenda, e eu defini algo com ele, então ficou bom. Domingo que vem eu vou ver se já trago. Evento de casais, os nossos cursos, muita coisa. Vou dar spoiler nenhum não. Mas a gente também vai estar sempre colocando nos grupos, né? Para que você fique a par de tudo isso. Glória a Deus, amados. Eu gostaria de compartilhar algo que vem queimando no meu coração, mas muito mesmo. Peço o Espírito Santo aí para falar com você, querido. Dentro desse texto que nós lemos, tem tantas coisas práticas e tão necessárias e fundamental para nós vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. O nosso desafio é viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E para viver a vida de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos saber qual que é essa vontade. E para você saber qual que é essa vontade, você precisa relacionar com Ele, ou seja, viver em comunhão.
Você entende que é um funil, ok? É um funil que é como eu disse aqui, a gente é capaz de ter fé para um morto ressuscitar. Nós é capaz de crer que Deus vai fazer um milagre em cada coisa da nossa vida, numa situação. A gente crê que Deus vai fazer, vai. Irmão, mas você lembra que quem jogou a pedra no Golias foi Davi? Então a fé em Deus gera fé em você. Porque Deus vai usar quem para derrubar o gigante? A pedra, pastor. A pedra que quem joga? Entende isso? Que, como nós já falamos aqui outro dia, Lázaro ressuscitou, aleluia, o poder de Deus, Jesus orou, Pai, graças te dou porque sempre me ouves, e Lázaro ressuscitou, mas quem que tirou a pedra? Entende isso, irmãos, que eu até falei que Deus dá por meio de sementes, há 2 semanas atrás. Qual que é a fé que você tem que Deus te fez? Por exemplo, em Cristo Jesus somos mais que vencedores, um texto bíblico, nós até falamos ele aqui. Amém, mas você crê que você é mesmo mais que vencedor? Você age segundo essa fé que você tem, que Cristo te fez? Tem alguém me entendendo aqui, irmãos? Vou repetir. Quando a André me olha daquele jeito, não, você nem me escutou, amor? Não, é porque quando ela me olha daquele jeito, fala, ela não entendeu, então os meus irmãos também não entenderam. Vou falar devagar. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, Romanos 10, nós somos mais do que vencedores, amém? Aleluia. Então agora é o seguinte, ela está dizendo algo a meu respeito. Então eu creio na palavra de Deus, eu tenho fé, eu creio. Então você crê que você é mais que vencedor? Porque você precisa ter fé para aquilo que ela está dizendo sobre você. Então eu e você devemos andar de cabeça erguida, ser com a certeza de que nós somos, porque eu creio na palavra que eu me tornei essa pessoa. Isso não é, eu não estou aqui fomentando o seu ego, eu não estou aqui empoderando a vaidade, não. E por causa disso, muitos deixam de viver o que a Bíblia diz sobre si. Eu preciso crer que a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, então eu ando como mais do que vencedor. E eu já exemplifiquei aqui para os irmãos mais que vencedor. É como se fosse aquele lutador de UFC que vai para uma final de campeonato, valendo um cinturão, lá não tem campeonato, né? Valendo um cinturão ali, que ele ganha 10 milhões de dólares, e ele vai lutar, e ele ganha aquela luta ali com muito sufoco, ele apanha muito, e ele ganha 10 milhões de dólares, ele levanta o cinto de segurança, o cinto ali, né, de ouro, será que é aquele prêmio, né? Cinturão. Cinto não, é cinturão, né? É o cinturão, valendo o cinturão. Ele ganha o cinturão e 10 milhões de dólares. Todo com o olho roxo, sangue esguinchando, e ele tá lá. Aí ele chega em casa, todo roxo, mancando, e a mulher, amor, eu não tive nem coragem de assistir a luta, amor. Cruz, ainda bem que você ganhou. Cadê o cheque para mim ir pro shopping passear? Para gastar o dinheiro. Ou seja, a mulher não fez nada, nem a luta ela assistiu, mas ela vai gastar o prêmio. O cara que ganhou é o vencedor, amém? E a mulher dele é ela é mais do que vencedor, porque ela não fez nada, não quis nem assistir o miserável. E agora ela vai pro shopping com 10 milhões de dólares para torrar a grana. Assim, é pela fé, né, que isso acontece. Né? Só com os maridos da Hebron que é assim. Amém, maridos? Me ajuda aí. Então, ela é mais do que vencedora. Ela não foi. Presta atenção, a Bíblia diz: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele fez tudo e nós desfrutamos da conquista. Amém? Então, pelo amor de Deus, pega essa minha ilustração. Como que você acha que essa mulher anda sabendo que ela tem um cheque de 10 milhões de dólares na bolsa dela e que ela não fez nada? Você acha que ela anda deprimida? Você acha que ela anda desanimada? Ela vai caçar a loja mais cara para gastar esse dinheiro. Ela está convicta que ela é mais que vencedora, que o marido dela fez tudo e ela está ali sem nenhum sintoma, nenhuma marca, nenhuma cicatriz, feliz da vida. Cristo Jesus nos fez mais que vencedores, amados. Romanos 8,32 diz que ele, em Cristo Jesus, se ele
entregou sua vida, se Ele deu sua vida, quanto mais não nos dará com Ele todas as coisas. Nós já temos todas as coisas em Cristo Jesus. Você não anda de cabeça baixa, você anda convicto que você é uma bênção. Que eu tenho uma palavra, quando alguém aproximar de mim, eu tenho uma palavra abençoada. Quando alguém aproximar de mim, vai ver Jesus, vai perceber Jesus, mas às vezes a gente não tem fé. Não, pastor, eu não dou conta não. Onde é isso? Hã? É Satanás, eu achei que já era Satanás. Salino, Satanás. Ué, mas está no Bluetooth? É porque o Bluetooth tá ligado, né? Olha, já tem alguém mixando aí a mensagem, a palavra, tá massa, hein? Que legal. E onde eu estava mesmo, irmãos? Eu estava num lugar bem interessante aqui na minha mente, que eu estava falando de que se Ele deu Jesus, quanto mais nos dará com Ele todas as coisas. Então, nós precisamos crer que nós somos uma bênção. Porque você vai crer que Deus é uma bênção, Deus é maravilhoso, você vai cantar, nós cantamos que é maravilhoso. Ele é maravilhoso, é assim. E você é maravilhoso? E você é uma bênção? Você tem fé para crer que você é uma bênção? Você tem fé para crer que Ele te fez uma bênção? É porque a gente tem medo de falar, não, eu sou uma bênção. Nossa, tá achando que eu sou, né? Eu sou... Ei, nós não somos nada, irmão. Ele é tudo em nós. Senão não tem fundamento a Bíblia dizer que de agora já não sou mais eu quem vivo. Cristo vive. Ele está vivo. Ele não está, o verbo, não é vive, não é está em mim. E Cristo vive em mim. Então, como que é alguém que tem convicção que Cristo vive nele? É porque a gente preocupa demais que os outros vai achar que eu estou achando que eu sou soberbo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí eu preocupo demais com a opinião dos outros, mas não preocupa com o que a Bíblia diz. E não vive o que a Bíblia diz. Eu fico com a Bíblia. Quantos ficam com a Bíblia? Amém? E, então, montando esse ponto de fundo, surge uma pergunta para nós. Como viver a vida sendo guiada pelo Espírito Santo? Se eu tenho uma certeza, caminho debaixo dessa convicção, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou uma bênção, que eu sou mais do que vencedor, vou pegando o texto aqui que eu falei, e eu vou usar esse contexto, não vou ler de novo, porque são vários versículos, mas você escutou aqui comigo, e eu vou trazer a referência ao texto novamente. Então, primeira coisa de alguém que quer viver guiado pelo Espírito Santo, ele precisa, obviamente, submeter ao Espírito Santo. Então, se nós queremos viver uma vida guiada pelo Espírito, que é conduzida por Ele, entenda aqui, guiada pelo Espírito, Ele vai nos conduzir à vontade dEle. Aleluia, eu quero, pastor. Então, precisamos submeter a Ele. Submeter ao Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Sabe, irmãos, ele submeteu. E para me submeter à voz do Espírito Santo, eu preciso de abrir mão do controle da minha vida. Irmão, essa parte é a parte difícil. Porque se é para me submeter, então eu tenho que sair de cena. Eu tenho que soltar o controle da minha vida e entregá-la à direção do Espírito Santo, aonde Ele quer me guiar. Nós temos o hábito, não vou nem usar a palavra mania, porque tá ligado, né? Mas o hábito de fazer do nosso jeito, de ter o controle das nossas decisões. E mesmo sendo homens e mulheres de Deus, nós usamos até textos isolados da Bíblia para a gente poder fazer o que a gente quer que seja feito e não o que Deus quer que seja feito. Submeter ao Senhor é buscar a enxergar a vida de uma outra maneira. É buscar enxergar a vida de uma forma diferente. Como que Deus enxerga a minha vida?
Como que Deus enxerga a maneira de viver na minha casa, com a minha família, com as pessoas à minha volta? Como que Deus enxerga a convivência com os meus amigos, com o meu aparelho de telefone? Estamos dispostos a submeter a Ele, entregando tudo na direção dEle? Então, para isso, eu preciso enxergar a vida, a maneira de viver, como Deus enxerga, irmãos. Não é pastor, não é títulos sei lá, eclesiásticos aí, não é títulos de quem ocupa posições na igreja ou qualquer outro lugar, não. Isso é para todo aquele que crê. Você crê em Jesus? Amém? Então, se nós cremos, olha isso, a palavra crer em Jesus, é confiar. Qual é o apelo? Entrega a sua vida para Jesus, vem para frente. Tá bom, mas você sabe o que é isso, irmão? Eu entreguei minha vida para Jesus, passei para crente. Só, agora eu vou para a igreja. Nós precisamos entender, irmãos, que agora eu passo a enxergar a vida segundo a ótica de Deus, porque eu me submeto a Ele. E essa é a parte difícil da vida cristã. Submeter ao Senhor. Enxergar a vida da maneira como Ele enxerga. Sabe, quando nós nos submetemos a Ele, nós estamos dizendo que nós queremos ser guiados por Ele. E não mais por mim. Você pode fazer a oração nessa noite? Feche os seus olhos. E diga assim: Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Senhor. Amém. Entende isso, amados? Eu quero ser guiado pelo Senhor. Não seja... Depois eu não sei se eu vou ministrar sobre isso, mas eu estava lendo uma parte de um livro hoje sobre ansiedade. E tem tudo a ver, irmãos, porque... Não, eu não vou atropelar, não. Porque a gente tem dificuldade de esperar hoje. Segunda coisa, se eu quero ser guiado pelo Espírito, é óbvio, eu preciso ouvir a voz do Espírito. E antes de perguntar como ouvir a voz do Espírito, eu vou fazer uma outra pergunta. Por que nós não ouvimos a voz do Espírito Santo? Porque tem barulho demais. A gente está ouvindo coisas demais, irmãos. Para parar um minuto, para você ouvir a voz do Espírito Santo, hoje é difícil. Parar para entrar no seu quarto. Parar um minuto para você orar e falar: Senhor, seu celular já toca. Mensagem, cai a mensagem. Tem vozes demais falando na nossa mente. E como ouvir a voz do Espírito Santo se existe tantas vozes falando conosco? Existe o diabo, existe a nossa vontade, a nossa carne, e existe o Espírito Santo falando conosco a todo momento. Mas será que nós conseguimos discernir essas vozes? É preciso de silêncio, irmãos. E o silêncio, hoje, é uma coisa rara, porque a gente não aguenta ficar parado, não aguenta aquietar. A nossa alma anda agitada demais. Tem conta para pagar, tem briga para resolver de casamento, tem problema no serviço. Quando você está em questão de problema, esses aqui específicos, né, eles ocupam a nossa mente demais. Porque talvez há silêncio aqui fora, mas há um barulho ensurdecedor dentro da sua mente, que não para. Tem que pagar aquilo, tem que resolver aquilo, e fulano, irmão que falou aquilo, e aí, e o pastor falou ainda que a gente tem que orar, que jeito, eu não aguento não, tem que resolver isso. Então, você está caladinho, mas a sua mente está cheia de vozes. Você não consegue aquietar a sua alma e dizer para a mente, dizer para a sua alma: aquieta-te, como o salmista nos ensina a orar,
Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Não é esvaziar só a mente não, irmãos. Mente vazia, oficina do diabo. Não é assim que o povo fala? Tem um filme aí da Brasil Paralelo que diz que é bom, né? Oficina do diabo. Não assisti, então não sei falar nada para você. Mas aqui, em 3 momentos, no versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe. Versículo 29, então o Espírito disse a Filipe. Versículo 39, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. Ou seja, Filipe era alguém que ouvia a voz do Espírito. E aí, amados? Nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Será que Deus fala menos hoje, irmãos? Porque a gente lê as Escrituras, parece que Ele falava tanto antes. Será que Deus está falando menos? Não é, irmãos, é porque a gente está escutando vozes demais. Porque Deus é o mesmo. O que falou com Filipe é o mesmo de hoje. Ele continua falando, a questão é quem está ouvindo. Será que nós estamos ouvindo? Quais as vozes nós estamos ouvindo? Como ser guiado por Ele se eu estou ouvindo um tanto de coisa? Tenho ouvindo Instagram, ouvindo. Tem tanta gente falando no YouTube, tanta pregação, tanto ensino, a gente escuta um tanto de coisa. Quantas pessoas que de tanto dar ouvido a quem não deveria dar ouvido, estão estragando as suas vidas, impedindo de crescer, impedindo de avançar, porque dá ouvido àquilo que não deveria dar ouvido. Eu estou falando aqui agora, irmãos, até pastores. Eu vi um pastor fazendo uma chamada. Isso foi anúncio de tráfego pago, talvez apareceu para você, mas preserva que eu não estou falando da pessoa em si, mas do fato que ocorre. Fazendo uma chamada, ele sozinho num estádio, lotado, irmão, lotado. E ele falava, olha o discurso mais top que nós usamos. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Irmãos, ele chamando o povo para acompanhar ele no YouTube, que ele tem milhões de seguidores, eu acho. E lotado, cheio de gente. O cara bem vestido, falando de Deus, usando a Bíblia. Mas se ele pregar o Evangelho, irmãos, eu falo para você que 10%, ele não lota 10% daquele estádio. Mas com uma mensagem que conforta a alma, que leva bênção para o povo, quem que não quer, irmão? Essa semana, os irmãos devem ter acompanhado, eu ministrei lá na igreja do pastor Joaquim, na igreja não é dele não, né? Lá na Novo Tempo. E eu estava falando com eles, que evangelho é esse, irmão? Com a cruz, com a almofada. Qual dos discípulos, irmão, que ficou rico? Dos 12. Qual dos 12 discípulos ficou rico e ficou, vida top, porque a empresa estava quebrada de de Pedro. Nós conseguimos ler no Evangelho que a empresa de pesca de Pedro triplicou 3 vezes mais. Conseguimos, irmão? Tem isso na Bíblia? Irmão, se a mensagem é para discípulo, você não vai ouvir com esse irmão que eu vi. Tá bom? Ele não vai pregar como ser um discípulo, mas vai pregar como receber uma bênção. Porque essa mensagem atrai, irmãos. Então, cuidado com as vozes que você ouve, porque nem tudo que é de Deus é vontade de Deus. Isso aqui é religioso, né, Bruno? Cuidado. Porque o pregador do YouTube é bom demais. E eu não estou falando que está errado ir para o YouTube. Vá, eu aqui está gravando para ir para o YouTube. É bênção. Desde que seja pregado o Evangelho. Filipe, quando ouviu que o etíope estava lendo desde Isaías, nós acabamos de ler aqui, querido. Filipe pregou o Evangelho, as boas notícias. É isso que precisa ser pregado, irmãos. O Evangelho, as boas notícias. E o Evangelho não tem promessa de você ficar rico.
A promessa mais fácil que tem para o Evangelho é de você ficar pobre, que vai para o YouTube essa mensagem. Porque quem quiser ganhar a sua vida, alguém sabe desse versículo? Perdê-la. A não ser que quem não quer ser discípulo tem muita mensagem boa. E é a mesma Bíblia, irmãos. É a mesma Bíblia. A mesma Bíblia. É o Deus dos Mormons. É o Deus dos Mormons. Que crê no divino, no eterno, que anda com Bíblia. Há muita coisa hoje disfarçada. E nós estamos achando que é o Espírito falando conosco. Pode ser um espírito maligno. E não o Espírito de Deus. Porque se tem uma coisa que o diabo entende é sobre Deus. E vou te falar mais. O que o diabo mais usa para a gente cair em tentação hoje é Deus. Deixa, eu vou continuar. Né? Amém. O Espírito Santo fala conosco. Fazer 1 minuto de silêncio hoje é difícil, irmãos. Hoje o silêncio incomoda muita gente. Nós precisamos de direção, irmãos. Mas para ter direção nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem espírito, quem tem ouvido, ouça. As cartas de Apocalipse, todas elas terminam assim, irmãos. Todas elas. As 7 cartas terminam assim. Para isso nós precisamos de silêncio. Para que as outras vozes se calem e nós venhamos para o Evangelho. Não deixe com que aquilo que você ouviu saia fora do Evangelho, da vontade de Jesus, querido, daquilo que Jesus ensina. Isso tem que estar acima de todas as coisas. E outra coisa, versículo 27, nós vemos a atitude incrível de Filipe. E que nós precisamos, se nós queremos ser guiados pelo Espírito, precisamos de obediência. Claro, pastor, de imediato. Obediência de imediato. A Bíblia diz que quando Filipe ouviu, ele partiu. Tipo assim, falou, hashtag partiu, fui. Nós precisamos obedecer imediatamente. Porque talvez no dia 31 aqui no nosso culto da virada, você fez alvos, mas você não se dispôs a obedecer imediatamente. No outro dia já não levantou disposto a obedecer. Talvez você ouviu uma mensagem de domingo passado e você achou o máximo, você deu glória a Deus, falou agora vai, mas não se dispôs a praticar. Você não dispôs a desenvolver nada. Não agiu. A Bíblia diz que Filipe, aqui no versículo 27, Filipe partiu. Ele já saiu, ele agiu imediatamente. Irmão, se Deus falou, só vai, obedece. Por que nós não estamos sendo guiados pelo Espírito? Será que nós fizemos a última coisa que Ele falou para nós fazer? Será que nós agimos baseado na última vez que Ele nos trouxe uma direção? Será que nós obedecemos de forma imediata ou estamos procrastinando? Meu Deus, irmãos, como a gente é fácil. Irmãos, a gente procrastina sem ver. A gente deixa para depois sem ver. Eu tenho tão enraizado na carne nossa, na nossa alma, que a gente, não, então tá, depois eu arrumei um aplicativo agora. Eu arrumei um aplicativo aqui o seguinte. O aplicativo é para mim lembrar. Ele me lembra da minha agenda. Que ótimo! Tá, mas você tem que lembrar de fazer a agenda. Quem é que lembra de fazer a agenda? Entendeu? Eu tenho que lembrar de fazer a agenda para a agenda me lembrar. Entendeu? Você entendeu o que eu falei? Não é trava-língua não. Então aí eu tenho que fazer o quê? Quando agora eu estou tentando instalar na minha mente o quê? Que quando alguém me fala assim, tal dia você vai fazer isso, né? Tem como você fazer isso para mim? Que dia que é? Quinta-feira. Quinta-feira eu tenho... Eu vou aqui, quinta-feira, eu já só gravo um áudio. Que aí eu gravo o áudio, aí ele me dá em texto, aí ele põe para despertar e ele faz o resto, entendeu?
Então, irmãos, não é o melhor, mas já está resolvendo, né? Vou ter que aproveitar as IA aí, irmãos. Eu te passo ele, é um WhatsApp aqui, ó. Ele fica fixado. Ih, não dá para ver meu celular daquela tela aqui. Ele fica fixado, junto com o da prefeita, o primeiro lá, está em ordem de menção. A prefeita, Hebron e o dólar. Não é dólar, tá? É dólar IA, dólar AI. Já fica aí para você, quem quiser aplicar o número, eu envio depois lá no grupo da Hebron. Me ajuda de um tanto, irmãos. Então aí ele vai me mandando as mensagens, que já está arquivado lá, ó. Evento dessa semana, ó. Eu gravo o áudio e ele manda para mim em texto, arrumadinho, tal dia. Eu peço para ele sempre me lembrar um dia antes. Igual amanhã tem que fazer postagem. Então lá meu serviço eu uso, porque eu tenho que lembrar os meninos. Falar nisso vai ser religioso para a sala inteira. Porque sangue do cordeiro esses meninos. Cruz, credo, não lembra não. Eu tenho que lembrar de 3 dos outros, eu não lembro dos meus. Pois vai ficar a dica. Por quê? Porque a gente tem a tendência, não. Ah tá, a Andréia fala muito isso para mim. E ela também vai usar o aplicativo, porque eu também falo muito isso para ela. Anota! Anota! Eu falo, tá bom, amor, eu vou anotar, mas eu não lembro onde eu anotei. Que eu vou pedir, não lembro, anotei. Então o aplicativo agora está no meu celular. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos um dia tão corrido, com tantos afazeres, que você já faz um trem, já tem que fazer outro, e de repente você se perde e procrastina e deixa para depois. Irmãos, está enraizado na gente. Isso está impresso na gente. A gente precisa, de fato, se libertar da procrastinação. E o que tiver que fazer, faça agora. Meu trabalho, o Vitor quer testemunho. Eu não sou de esquecer, irmãos. De verdade, eu não sou de esquecer. Eu estou usando o aplicativo porque eu sou envolvido em muita coisa. No meu trabalho, por quê? Eu estou tentando colocar algo bem claro para mim. Tudo que vou fazer, faça de imediato. Então, deixo os papéis, às vezes, na minha mesa, deixo anotado no meus... Eu tenho 2 cadernos de anotação lá na minha mesa, meus rascunhos, tanto de rabisco que tem. Esse pai não entende nada, tadinho. Mas eu entendo, tem hora que eu peço revelação. Mas eu anoto. Eu anoto. Porque, irmãos, é fácil demais procrastinar. Tem que fazer, faça. Felipe partiu de imediato, irmãos, vamos fazer. Tem coisa que você está querendo fazer há anos. E você não faz por quê? Porque você não fez imediato, e quando passa você fala, mas eu acho que eu não estou preparado ainda, né? Acho que eu tenho que orar mais, né? Olha, eu tô que é espiritual, ele está fugindo. E aí está espiritualizando uma fugida. Acho que vou orar mais, sentir de Deus ainda. Irmão, não é a carne que está aí querendo vazar, porque talvez envolve responsabilidade. Vou servir na igreja, vou liderar, vou pro louvor, vou servir na porta, eu vou pro Rede Kids, eu vou para os meninos da mídia, eu quero servir. Mas eu não dou conta. E você vai só andando atrás, irmão. E às vezes tem anos que você está esperando. Às vezes tem anos que você está esperando. Tem vaga de oportunidade de trabalho. Mas eu tenho que estudar mais, porque eu não sou preparado ainda, porque eu não vou dar conta daquela prova. Não, irmão. Age de imediato. Não fique, procrastinando, deixando para depois o que você deve fazer hoje. Não faça igual o Faraó. Moisés chegou a perguntar para Faraó, quando é que você quer que nós mandemos o sapo embora? Então vamos mandar esses sapaiados embora, Faraó. Aí Faraó falou, sabe o quê? Então tá, amanhã você manda embora. E se a gente ler lá, fala, nossa, ainda bem que Faraó mandou o sapo embora. Irmão, ele dormiu mais uma noite com o sapo. Ele podia ter pedido, pelo amor de Deus, manda esse trem embora agora. Mas ele falou, amanhã. Amanhã. Há muitos anos eu preguei aqui essa mensagem. Mais uma noite com o sapo. A gente dorme com o sapo demais, irmão. Porque a gente deixa para amanhã. É igual um Faraó. Tá ruim, tá esquisito, mas não quer agir de imediato. Não quer fazer nada agora. Porque a gente está cansado, porque está envolvido com aquilo, estou preocupado com fulano, com ciclano, e a gente arruma tantas desculpas para manter estagnado, parado. Pelo amor de Deus. Vira para o seu vizinho e fala para ele assim, porque ele vai entender, isso aqui vai chocar ele. Diga para ele assim, não durma com sapo. E seu marido não é um sapo, viu, irmã? Eu já falar logo aqui, porque tem irmã que Deus o livre. Então não, seu marido é um
um príncipe de Deus. Ele era um sábio, mas virou um príncipe. Eu era um sábio, não, era um cavalo. Em nome de Jesus, profetize. Penúltima coisa, e fica claro para nós. Irmãos, preciso falar isso aqui. Não é que Deus não está falando, irmãos. É a gente que não está obedecendo. A gente que não está agindo imediato. Não é falta de Deus falar. É falta da gente agir. Tem muito mais para a gente obedecer do que para Deus falar. Chega, amém? Não basta nisso. Vamos agir a partir dessa noite? Amém? Para a gente não ficar só escutando também aqui. Vamos agir? Amém? Então a obediência tem que ser inteira, imediata e interna. Grava esses 3 I. Obediência tem que ser imediata, inteira e interna. Imediata, age agora. Interna, aqui dentro, tem que vir do coração. Não é uma coisa só externa, como falei no ano passado. Não é superficial, tudo que é por fora é superficial. E ela tem que ser inteira, de coração, dentro do coração e agir de maneira completa. A penúltima coisa é conhecer a palavra. Versículo 31 diz que como posso entender sem que alguém me explique? O etíope queria entender, mas faltava alguém para explicar. Então nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos ser o povo que conhece a palavra. Quem é guiado pelo Espírito conhece a palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você consegue explicar os evangelhos? Ou você consegue explicar o evangelho? O que é o evangelho? É a Bíblia. Irmãos, nós somos quase 60 milhões de evangélicos no Brasil. Amém? Glória a Deus. Agora vamos falar misericórdia, tá? A enorme maioria não sabe o evangelho. Misericórdia. Tantos evangélicos que não sabem o evangelho. O nome que a gente carrega, a gente não sabe falar o evangelho. O evangelho. Irmãos, presta atenção, eu não vou ler todo o texto de novo aqui, mas a Bíblia diz que Filipe pegou de Isaías então e pregou o evangelho. E o homem foi tão marcado que falou, para aí, um tanto d'água, eu posso batizar? O que me impede de batizar? O cara nasceu de novo, irmão. Ele sabia falar do evangelho. Filipe soube falar do evangelho a tal ponto que o etíope quis ser batizado. Não foi assim, agora... Filipe falando para o etíope, agora é o seguinte, etíope. Você tem que batizar, senão não resolve. E para você batizar, irmão, você tem que ficar de prova, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer um curso A, B, C. E aí nós vamos ver se você está preparado para o batismo. Não, Filipe falou nada. O etíope falou, tem água ali, eu quero ser batizado. Irmãos, é doideira isso aqui, ó. Isso aqui é o evangelho sendo pregado. É a Malu me procurando. A Malu que procurou. Que dia que tem batismo? Quando é que vai ter batismo? Muitos irmãos aqui, né? Muitos irmãos ficam perguntando quando é que tem batismo. Aleluia, irmãos estão sendo igual aos etíopes. Os irmãos estão entendendo o evangelho. Então, antes que a gente fala, eu quero colocar a agenda agora do batismo, mas antes que a gente... Porque eu já falei isso em reunião de pastores em Goiânia. Pastor Cláudio, faz a agenda, coloca batismo. Eu tenho que ser destravado, porque eu ainda sou meio religioso. Por quê? Porque para mim batismo é o seguinte, o cara quer batizar, não vai lá e batiza, irmão. É igual, acho que eu estou do padrão do Felipe aqui. O cara falou, eu quero batizar. Então peraí, vamos pegar ali, tem uma água ali, tem uma piscina, tem aqui, vamos ali, vamos batizar. O negócio é, sei lá, irmão, o cara quer batizar, vamos batizar, amém. Agenda, põe na agenda, né? Eu vou pôr esse ano, vou ceder, mas não vou seguir a risca, talvez, tá, irmãos? Porque se alguém quiser batizar antes, nós batizamos antes, né? Ninguém falou nada, tá todo mundo olhando assim, pastor é rebelde, não segue a agenda, você é amarrado, por isso. Não, irmão, assim não. É que
Qual foi a agenda que Felipe fez? Como é que eu faço a agenda do batismo aqui na Hebron hoje? Entendeu? Eu não sei nem que... Tem pouco que não são batizados. Quem vai batizar agora? Ana Lívia. Ana Lívia vai batizar agora, né? Ana Lívia vai batizar agora. Agora já, né, marcou ela, viajou agora, chegou de viagem, agora nós vamos... E vamos batizar. Quem quiser, nós vai, joga no grupo. Mas gente quer batizar, nós vamos ter um batismo sábado e tal. Agora nós veio da última vez. E vamos batizar, irmão. O que impede? O que me impede de ser batizado? O tio falou. Nada. Você crê? Eu creio. Aleluia, irmão. Mas será que nós conhecemos, nós sabemos o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Eu merecia a morte, mas Ele me deu vida. Ele levou na cruz do Calvário todos os meus pecados. E por causa disso, eu agora posso viver uma vida eterna. Você crê que Ele morreu pelos seus pecados e te deu uma nova vida para você viver com Ele eternamente, segundo a vontade dEle? Amém? Então você crê no Evangelho, a boa notícia da morte e da ressurreição. Então, irmãos, Felipe ficou ali usando o texto de Isaías e pregou o Evangelho, ele conhecia. Você sabe dessa boa notícia? Muitos estão sendo enganados pelos desejos da carne, muitos estão sendo enganados pelas emoções e por demônios. E o pior, ainda fala que é Deus. Esse é o evangélico dos dias atuais, irmãos. Não conhece o Evangelho. Ele está caindo na tentação de Satanás, que dá pão para ele, quando ele está com fome. Quem apareceu para dar pão no 40º dia que Jesus estava com fome, não foi o anjo. O anjo aparece depois e serviu ele, diz a Bíblia. Mas o primeiro que apareceu foi Satanás. O povo, pensando no seu ventre, pensando nos seus benefícios, os evangélicos estão cedendo para o pão que o diabo oferece. E aí eu vou ser bem sincero, está comendo o pão que o diabo amassou. Amém, irmãos? Os irmãos entendem quando eu falo assim? Você entende isso? Para mim falar que eu não estou falando heresia? Não, irmãos. O diabo oferece pão. Na tentação de Jesus, ele chegou primeiro do que o anjo. E é assustador, irmãos. É assustador. O quanto líderes também aproveitam da necessidade dos outros para poder distorcer a verdade, para poder manipular e controlar. Quanto aproveita da ignorância, irmãos, tem que conhecer a palavra, pelo amor de Deus, pelo amor do nome de Jesus, irmãos, leia a Bíblia todo dia, irmãos, leia os evangelhos, leia de novo, enquanto você viver nessa terra. Deixa eu respirar que eu vou falar bem devagar isso aqui, irmãos. E se você não voltar na Hebron nunca mais, e o que eu vou falar não é heresia, mas lembra disso, pelo amor do nome de Jesus. Enquanto você respirar na face da terra, diariamente, todos os dias, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, não faça dela um livro de sorte. Não pegue isso aqui, irmão, se lê assim não, irmão, não faz isso, irmão. Isso aqui você vai no cigano e lê sua mão, é a mesma coisa. Ele vai falar uma palavra boa para você, porque se você abrir aqui vai aparecer uma palavra boa. Não estou falando isso, estou falando para ler, estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, é os evangelhos. Vai para Atos, vai para Romanos, vai para as epístolas de Paulo e lê as epístolas paulinas, as de João, as de Pedro, lê Apocalipse, irmãos, mas não abra mão de ler a Bíblia todos os dias. Posso ouvir seu amém? Amém. Irmãos, o povo é enganado porque só fica fazendo isso, irmãos, só lendo isso aqui, ó. Textinho, frasinho de celular, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, reposta, entendeu? Mas ele não entende contexto, não entende história, e aí pega as partes boas e cola lá para todo mundo ficar assim. Não, irmão, vamos avançar. Estou falando que é errado, mas está incompleto. Vamos avançar. Copia e cola, tá? Pode colar os textos, mas não fique preso só nisso. Amém? Não é doutrina que eu estou falando aqui não. Pelo amor de Deus, o pastor falou que é proibido repostar a frasinha. Nem essa é tão bonitinha. Posta, irmão, vai lá e posta. Mas não fica preso nisso. Leia a palavra, estude ela. Ai, misericórdia, irmãos. Eu prometo que eu vou, essa semana, conseguir colocar
só os evangelhos, né? Eu coloquei o Velho Testamento e o Novo Testamento no nosso plano de leitura bíblica. Agora eu vou colocar o do Novo Testamento, para você ler a palavra. Para nós sermos conhecedores da palavra. Tem muitos etíopes nessa cidade, precisa ouvir o evangelho. E também para você não ser enganado. Porque pode usar Deus para nos enganar. Será que Deus pode nos mandar para uma estrada deserta a partir dessa noite? Ou será que a gente quer uma estrada com asfalto novinho, duplicado, tudo madinho? Essa é de Deus, aí deserto é do diabo. É mais fácil o asfalto ser do diabo e a do deserto ser de Deus. Sabe por que eu falo para a gente ler a palavra, irmãos? Porque a coisa que o Espírito Santo vai mais usar na nossa vida para nos guiar é a palavra. É a palavra. O que ele vai mais usar para guiar a nossa vida é a palavra. E se a gente não conhece, a gente não vai ser, dificilmente vamos ser guiados por ele. E última coisa, o sobrenatural é uma confirmação. No versículo 39 ele foi trasladado. Quem é guiado pelo Espírito, ele experimenta do sobrenatural. Eu creio que esse ano você vai experimentar ainda mais do sobrenatural de Deus, amém? Mais ainda, um outro nível de milagres, de dons fluindo no nosso meio. Sabe, irmãos, não é um sobrenatural para ser assistido, mas para ser manifestado. Não é para contar a história de Pedro, é para contar a sua história. Não é para estar no barco e ver Pedro andar sobre as águas, é para ser como Pedro, como alguém que andou. Não tem nada de errado os discípulos terem ficado no barco, mas Pedro andou sobre as águas. Que esse ano seja um ano de experimentarmos do sobrenatural. Que seja um ano da gente ser guiado pelo Espírito. E não é só um sobrenatural místico, é um sobrenatural que confirma. Esse homem viu Filipe ser trasladado e ele foi embora feliz, irmãos, convicto que ele recebeu algo da parte de Deus. Não é um evangelho meia boca, é um evangelho genuíno, que tem sobrenatural não para poder colocar na porta e anunciar para encher um prédio só para promover um homem. Não, é um sobrenatural que confirma, em que as pessoas experimentam de milagres e elas se convertem genuinamente e elas têm uma experiência de novo nascimento. Elas são felizes, elas carregam paz porque elas sabem que nasceram de novo. É essa a mensagem, irmãos. É esse sobrenatural que nós vamos viver para confirmar, para as pessoas viverem isso. Olha, irmãos, nós já tivemos tantas experiências, nossa, tantas experiências. Se fosse a gente compartilhar aqui, todos os irmãos já viveram provavelmente experiências tão incríveis, sobrenatural. Eu quero dizer para você que os dons estão disponíveis. Não é para dar sucesso para o homem. Eles estão fazendo isso com os dons, mas os dons não foram dados para isso. Os dons ainda continuam disponíveis. Não para dar sucesso para homens, mas para que o reino de Deus possa se expandir com solidez, com raízes. E eu creio que nós vamos experimentar o sobrenatural. Coisas grandes vão acontecer. Levante os seus olhos e veja, irmãos. Coisas grandes vão acontecer, porque homens e mulheres vão ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque vão ouvir a voz dele, porque vão discernir, vão ser conhecedores da palavra, vão experimentar do sobrenatural. Você está preparado para isso esse ano? Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.